Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Nós estaremos aqui começando mais uma aula, meus irmãos. E para quem está nessa série de estudos sobre o Espírito Santo, essa é a última aula acerca do Espírito Santo. É impossível esgotar o tema, mas temos aí uma linha de cronologia, temos uma cronologia para seguirmos, para podermos aproveitar o ano inteiro, né? Tendo estudos, tendo aí estudos, tendo muitos assuntos para a gente aprender, né? Então, hoje não vai ser diferente das outras aulas. Hoje teremos a última aula e na próxima aula teremos outra disciplina dentro da teologia sistemática. Vamos começar a aula falando sobre o Espírito Santo para a página 16. Vamos para a página 16. Vamos começar falando sobre vida no Espírito e a santificação. Ok? É interessante que você, que gosta de estudar a palavra de Deus, pegue uma caneta, pegue a sua Bíblia de papel, pegue um caderno e vai anotando tudo que está sendo dito aqui, para você conferir em casa, para ver se eu não estou falando nenhuma besteira, nenhuma heresia. Você tem esse direito, você tem essa vocação, esse privilégio, você tem essa missão de conferir se eu estou falando coisas certas, para o seu entendimento ser pautado na Bíblia. Eu estarei lendo textos, explicando, mas é interessante que você procure na própria Bíblia. Vamos falar sobre vida no Espírito e a santificação. Primeiro nós vamos falar sobre o enchimento do Espírito. O enchimento do Espírito é a submissão contínua e o controle do Espírito na vida diária. A santificação é o processo em que o crente coopera com o Espírito. Em outras palavras, quem santifica, quem transforma é o Espírito. E nós cooperamos com ele, ou seja, nós somos submissos a ele em fazer a sua vontade. Quem nos santifica, perdão, que tem uma borboleta aqui, tudo bem. Quem nos santifica é o Espírito Santo, colocando temor em nós. E o ser humano regenerado coopera para deixar o Espírito agir em nosso ser e ser transformado pelo Espírito. Então, quem santifica é o Espírito e nós somente cooperamos para que o Espírito venha fazer a vontade dele em nós. O enchimento é um processo que vem de cima para baixo, de dentro do nosso coração para fora. Se as ordens forem inversas, então não é enchimento do Espírito. Em outras palavras, o enchimento do Espírito é aquilo que começa dentro do seu coração e é exposto para o lado de fora do seu coração. Se for o contrário, não seria um enchimento do Espírito, mas seria um enchimento do mundo. Porque nós pegamos um celular e nós começamos a assistir vídeos, ver coisas, e nós vamos sendo enchidos com aquilo. É o celular que está do lado de fora, e ele vem de fora para dentro do nosso coração. Isso chamamos de encher de fora para dentro, que no nosso caso não é a melhor opção para quem quer ser cheio do Espírito Santo, tá, irmãos? Então, o enchimento do Espírito é de dentro para fora. É uma ação contínua, uma santificação que não pode ser interrompida e que não pode ter fim. Vamos falar sobre fruto do Espírito. Abra comigo em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22 e 23, por gentileza. Enquanto você abre em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, eu vou estar lendo o que está escrito aqui no nosso material de apoio. O fruto do Espírito é o desenvolvimento do caráter de Cristo no crente. O fruto é descrito em 9 facetas, ou seja, em 9 partes. E nós vamos ler agora quais são essas 9 partes, tá bom? Representando a evidência interna da presença do Espírito Santo. Em outras palavras, quando é manifestado em nós o fruto do Espírito, é interessante entender que enquanto o fruto está sendo desenvolvido em nós, é uma parte do caráter de Deus sendo revelada em nós, ou seja, é o caráter de Deus sendo desenvolvido em nós através do Espírito Santo, que nos santifica, que nos purifica.
Diferentemente dos dons, que são os dons para serviço, o fruto trata do caráter do crente e de sua conformidade com a imagem de Cristo. O fruto está no singular. Você pode reparar em Gálatas 5:22, né? Já vamos ler, tá? Você pode reparar em Gálatas 5:22 que o fruto está no singular. Isso indica que as 9 virtudes, o amor, a paz, o gozo, formam um caráter unificado. Não são frutos que escolhemos, mas uma transformação integral, completo, total, inteiro do Espírito Santo em nós. Agora nós vamos ler Gálatas capítulo 5, versículo de número 22, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, meus irmãos, vocês podem perceber que aqui no versículo 22 fala, mas o fruto do Espírito é. Então, ele faz questão de destacar o singular quando vai falar do fruto do Espírito. Por quê, Maicon? Ele vai falar que no singular em vez de plural. Não são, no mínimo, 7 a 9 partes aqui? Como funciona isso? Irmãos, é muito fascinante. É porque o caráter de Deus, olha como é fascinante isso. O caráter de Deus, ele é um, mas o caráter de Deus, ele tem 9 qualidades, no mínimo. Porque sabemos que na eternidade Deus tem milhões e muito mais. Só que o que ele deixou revelado para nós é que o seu caráter tem no mínimo 9 facetas. Ou seja, o seu caráter é de amor, o seu caráter é de paz, o seu caráter é de bondade, o seu caráter é de longanimidade, o seu caráter é de benignidade. E quando fala do fruto do Espírito, está dizendo que o fruto que está em nós é uma parte de Cristo, ou seja, é o caráter de Cristo sendo moldado em nós. Entenderam? Então, quando falamos o fruto do Espírito está em nós, quer dizer que o caráter de Cristo está sendo desenvolvido em nosso ser, conforme o Espírito Santo nos concede. Vocês estão aí? Posso continuar? Alguma dúvida? Vamos continuar então. O conflito. A batalha constante entre a carne e o espírito. No mesmo capítulo de Gálatas 5, versículo 16, vai dizer o seguinte: Digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. E aí ele começa a dar toda uma explicação. Mas o versículo 16 me chama a atenção do seguinte: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Em outras palavras, há uma batalha constante dentro do nosso ser. Há uma divisão de águas, há uma guerra interna dentro de nós, que é necessário, meus irmãos, ter o Espírito Santo para nos conduzir. Porque quando o Espírito Santo nos conduz, a carne não pode nos conduzir. Se temos o fruto do Espírito nos conduzindo, sendo manifestado em nós, se temos o Espírito Santo nos conduzindo, então pode ter certeza que a carne não vai reinar sobre nós. E nós devemos tomar muito cuidado, né? Devemos tomar muito cuidado, porque uma hora a carne pode acabar governando mais do que o espírito, e isso torna-se um algo perigoso. Então, é interessante entendermos, meus irmãos, que a carne deve morrer para que o espírito venha nos vivificar. Ok? E também tem o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 10, que vai dizer que tomai o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada da palavra, o escudo da fé. Então, ali é uma preparação para a guerra. Quando fala em Efésios capítulo 6, de tomar toda a armadura de Deus, está falando de se preparar para a guerra. Que guerra é essa? A guerra que acontece dentro da nossa mente. A guerra que acontece no mundo espiritual.
A guerra que acontece com o vizinho, com o parente, com o amigo, com o primo, com o marido, com a mulher, com os filhos, com os pais. Tudo isso, todas essas coisas acontecem por causa que há uma batalha, onde, como lemos em Gálatas 5, a carne milita contra o espírito, ou seja, ela batalha contra o espírito, e o espírito batalha contra a carne. Então, vocês podem perceber que o espírito, ele deve falar mais, o espírito deve reinar, o espírito deve ser glorificado, o Espírito Santo deve ser glorificado. Vamos continuar aqui. Vocês estão conseguindo entender? Glória a Deus. Vamos lá. É muito interessante esse batalha contra a batalha da carne e o espírito, que funciona da seguinte forma. Se vocês forem abrir em Êxodo capítulo 20, vai dizer lá assim, ó, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ó, eu vou passar isso daqui para vocês. É o que a cultura judaica ensina e a língua original ensina, irmãos. Isso é pérola. Se você não sabia, você vai saber hoje. Se você olhar em Êxodo capítulo 20, vai estar escrito assim, ó, não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. Se você for pegar o texto original, a palavra hebraica ali, você vai perceber que não é tomar, no sentido de pronunciar. O tomar o nome do Senhor teu Deus em vão é carregar. Ou seja, você não pode carregar o nome do Senhor teu Deus em vão. Não te ensinaram isso, acredito. Mas para analisar. Não falar o nome de Deus em vão é fácil. É muito mais fácil. Mas se você perceber que quando se trata de não carregar, aí é uma outra situação. É uma situação de santificação, porque o nome de Deus, ele não pode ser carregado por mãos sujas, por coração sujo, por lábios imundos. Então você pode perceber que o carregar é muito mais profundo do que pronunciar. Entendeu? Então, carregar você tem que andar com a sua vida no espírito, porque quando você anda com a sua vida no espírito, o nome de Deus está sendo carregado por você. E não está sendo carregado de forma vã, mas de forma que glorifica e exalta o nome de Deus. Você sabia disso? Que ali significa não carregar, não carregar o nome de Deus em vão? Isso é fantástico, irmãos. Isso é a cultura da língua hebraica, que é o texto original. Então, se o seu irmão falar assim, ó, eu não falo palavrão, eu não xingo, eu não falo mal do meu próximo, porque falar do próximo é dar falso testemunho. Agora, tomar o nome de Deus não tem nada a ver com simplesmente falar. Pode ser falar? Pode. Mas o mais profundo é não carregar. Então é muito mais profundo. Não é somente você não falar o nome de Deus, Ivan. Por exemplo, estamos aqui em uma aula. Eu poderia falar o nome de Deus, o nosso Deus, ele é grande, o Deus. Ou então a gente às vezes fala assim na rua, meu Deus, né? Ou então, olha Deus, olha isso, Deus. Não é verdade? E tipo, é desrespeitoso muitas das vezes algumas falas? Sim. Mas carregar é muito mais profundo, porque senão não estaria no decálogo. Tudo que está nos 10 mandamentos é profundo da parte de Deus. Então a dica é, não carregue o nome de Deus de qualquer jeito, porque você é templo, é morada do Espírito Santo, como diz em 1 Coríntios capítulo de número 6. Vamos continuar. Pulando para outro tópico, dons espirituais e a igreja. Vamos continuar. Lembrando, se vocês quiserem o PDF completo de todas as aulas, vocês podem me mandar mensagem no PV, tá bom? Eu não deixo disponível no grupo, porque nem todo mundo ali está interessado em adquirir o material. Então, eu vou mandar somente para quem está interessado, porque como é uma aula online, então a gente tem que priorizar quem tem vontade de aprender. E no caso, vocês que estão aqui. Então, vocês peçam para mim que eu tenho o maior prazer e alegria em mandar para vocês o material didático, tudo bem, irmãos? Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Beleza, vamos continuar. Dons espirituais. Distribuição de dons. O propósito é a classificação dos dons, ou seja, o serviço, a palavra e o poder.
O propósito, distribuição de graça para a edificação comum. Eu vou deixar aberto em 1 Coríntios, capítulo de número 12, porque a gente vai fazer menção de alguns textos aqui, que fala acerca dos dons. Deixa eu só deixar aberto e vou continuar a leitura do nosso material didático para vocês aqui. Então, qual que é o propósito da distribuição dos dons? A gente pode ver que a distribuição dos dons, ela se classifica na questão do serviço na obra, ela se classifica na questão da palavra, do poder e dentre outras coisas, mas a distribuição de dons é de graça e pela graça. Para que serve? Para a edificação do corpo de Cristo. O Espírito Santo distribui dons entre indivíduos para fortalecer a igreja e demonstrar a presença de Deus na comunhão. Os dons variam e nem todos recebem ou possuem as mesmas habilidades. Em outras palavras, a igreja tem muitos homens, tem muitas mulheres, tem muitos membros, mas nem todos falam em línguas, nem todos profetizam, nem todos têm o dom de palavra, nem todos têm o dom de conselho, abreviado para dom de conhecimento, nem todos têm dom de cura. Então, o Espírito Santo, ele entrega os dons a cada um conforme a sua vontade, como a própria Bíblia diz. O capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 11, diz assim, ó, mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz, ou seja, como lhe der vontade. Então, o Espírito Santo é aquele que distribui os dons. Não é Jesus Cristo que distribui dons, é o Espírito Santo. E não é também os pastores que depositam dons sobre a sua vida, mas é o Espírito Santo. Entendeu? Então vamos continuar. Cessacionismo versus continuismo. Vocês não são obrigados a guardarem os termos técnicos, mas isso daqui seria interessante você se esforçar para aprender um pouquinho. O debate sobre a permanência dos dons milagrosos na atualidade. Alguns acreditam que os dons cessaram, pararam de atuar na era atual, e outros creem que ainda continuam nos dias de hoje. Então, meus irmãos, olha que interessante esse pedaço. Vocês estão vendo a primeira palavra escrita? Cessacionismo. Eu vou falar no mínimo 3 vezes para vocês poderem decorar. Cessacionismo, cessacionismo e cessacionismo. O cessacionismo é uma ideia calvinista, é uma ideia reformada de que os dons espirituais, eles não atuam mais nos dias de hoje. Os dons de cura, de poder e maravilhas, eles acreditam que não funcionam mais nos dias de hoje, conforme uma interpretação equivocada de 1 Coríntios, do capítulo de número 13. Eu não sei aqui ao certo versículo, porque eu esqueci de marcar para vocês. Mas eles usam um texto equivocado de 1 Coríntios, capítulo de número 13, que vai dizer em outras palavras, que os dons, eles iriam parar. Os dons iriam parar até que se cumprisse e tudo mais, até que a profecia se cumprisse, ou a profecia iria se cessar até que se cumprisse ali os dias. Então, eles usam um texto equivocado para afirmar de que os dons cessaram. E existe a nossa linha de pensamento, que é o continuismo. Linhas de pentecostais, Assembleia de Deus, algumas igrejas batistas, ou a maioria delas, dentre outras. Eles acreditam, nós acreditamos, no caso, de que os dons de poder, todos os dons, eles continuam atuando até nos dias de hoje. Então, os dons espirituais para nós, eles continuam em atividade, eles continuam em evidência, tudo com o propósito de edificar a igreja do Senhor, de glorificar ao nome de Cristo e de glorificar também ao nome do nosso Deus. Então, para nós, os dons continuam até hoje. Tópicos sobre os dons espirituais. Vocês estão conseguindo entender? Maravilha. Provavelmente essa aula vai ser um pouco mais curta, tá, meus irmãos? Mas de grande proveito. Se vocês tiverem uma dúvida, por favor, podem abrir o microfone e fazer a sua pergunta, tá, meus irmãos?
Vamos continuar. Tópicos sobre os dons. Nós vamos observar, irmãos, que existe dons de revelação, existe dons de poder e existe dons de inspiração. Aí você pode me perguntar, mas só tem 3 dons, Michael? Não, existe 3 categorias, mas no total, dons espirituais são 9. Como podemos observar, 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 8 ao 10. Então, meus irmãos, dentro dos dons de revelação, dentro da categoria de dons de revelação, a gente vai perceber que existe o dom da palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. A gente vai perceber que sabedoria e conhecimento são coisas distintas, tá bom? E eu vou explicar um pouco mais à frente sobre a função de cada um. Eu vou tentar, né? Porque é muito difícil falar sobre dons, mas eu vou tentar explicar para vocês um pouco mais à frente de forma mais clara. Existe dentro da categoria dons de poder a fé. Mas isso daqui não é fé de salvação, tá, irmãos? A fé de salvação é uma coisa. Essa daqui é fé sobrenatural. A fé sobrenatural para ver milagres, prodígios e maravilhas. Uma fé fora do comum que é somente dom de Deus. A fé, dons de cura e operação de milagres. E temos também os dons de inspiração, que são a profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, nós temos essas 3 classes. Dentro de cada uma, existe 3 dons, mencionados em 1 Coríntios, capítulo de número 12, do versículo 8 ao 10. O capítulo de número 14, a gente vai ouvir um pouco mais acerca das profecias e dons de línguas, tá? Se vocês quiserem aprender mais sobre isso. Agora vamos falar um pouco sobre dons de revelação, ou seja, explicar aqui um pouco dos dons, né? Vamos começar pelos dons de revelação. Dons de revelação, ou seja, saber algo sobrenaturalmente. Os dons de revelação significam saber algo de uma forma sobrenatural ou espiritual. E dentro dele é palavra de sabedoria. Não é sabedoria humana ou intelectual, mas um fragmento da sabedoria de Deus para uma situação específica. Geralmente traz uma direção ou solução para um problema futuro ou complexo. Em outras palavras, Deus ele pode te usar na palavra de sabedoria para dar um conselho para o irmão que está pensando em tomar uma decisão difícil. Você pode dar um conselho para o marido, você pode dar um conselho para um parente. E esse dom não é qualquer coisa. É uma coisa tão viva de que quando você fala, a pessoa tem a total convicção de que Deus falou através da sua boca. Entende? Eu tive algumas experiências. Eu vou tentar não misturar a vida pessoal com teologia ou vida pessoal com palavra. Mas só para vocês verem como funciona. Uma vez uma certa pessoa estava muito triste, cabisbaixa, estava em casa conversando com minha esposa, e conversando e tudo mais, e elas conversavam, minha esposa falava da Bíblia para ela não acatava. E teve uma hora que eu cheguei na hora e disse uma palavra dentro da Bíblia, e deu uma explicação de 1 minuto. E a pessoa disse que aquelas palavras tocaram o coração dela. E ali ela sentiu vontade e força para mudar. Ela sentiu vontade de querer mudar. Mas foi mérito meu negativo, nunca jamais. O que aconteceu ali? Deus me deu uma palavra de sabedoria para direcionar para o coração daquela pessoa. Então, a palavra de sabedoria, ela pode ser usada em um conselho, em uma roda de amigos, ou até em uma pregação. Ela geralmente funciona como uma direção, um conselho, um caminho para certas pessoas. Se você está pregando, de repente Deus te toca para explicar e aplicar uma tomada de decisão na vida de uma pessoa, isso é palavra de sabedoria. O que é a palavra do conhecimento ou ciência? É a revelação de fatos que já existem ou existiram, mas que seriam impossíveis de um indivíduo saber por meios naturais. Deus compartilha um pedaço do seu conhecimento onisciente. Em outras palavras,
Existem coisas que acontecem na vida de pessoas, só que nós não vemos. Ou aconteceram, só que nós não vemos. Mas por glória eterna do Espírito Santo, ele nos revela aquela situação que está acontecendo. Ele fala para nós que está acontecendo isso, e então nós entendemos de que ele está nos revelando acerca daquela situação. Pode ser que ele te revele que uma pessoa, ela precisa ali de um abraço, uma oração, uma palavra. São baseado no dom do conhecimento, palavra do conhecimento. Você recebe algo de Deus, de uma situação, e você entrega aquilo que você recebeu. Diferente da sabedoria, que é mais baseada em um conselho, a palavra de conhecimento é você conhecer coisas que o olho humano não consegue ver, mas que o olho espiritual te revela, como o coração das pessoas, como é o coração do ímpio, o coração do justo, dentre outras coisas. Isto é a palavra de conhecimento. Vocês estão conseguindo entender? Estou indo muito rápido? Glória a Deus. Discernimento de espíritos. Isso é o que a gente mais precisa nos dias de hoje, irmãos. É a capacidade dada pelo Espírito Santo para identificar a origem de uma manifestação, se é de Deus, ou seja, se é humana ou se é demoníaca. Em outras palavras, existem três manifestações. Existe manifestação de espírito bom, que é espíritos da parte de Deus e o Espírito Santo. Existe o espírito humano, o próprio homem fazendo palhaçadas ou fazendo coisas e tal, e existe ações demoníacas acerca de possessões e tudo mais. Então, uma pessoa pode estar se estribuchando no chão. O Espírito Santo vai te falar se aquela pessoa está com o demônio, se aquela pessoa está agindo pelo Espírito ou se é uma graça da parte dela. Então você tem formas e meios para identificar se é de Deus ou não. Mas quem vai te revelar tudo isso é o próprio Espírito Santo. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo. É o Espírito Santo que te revela qual é o espírito que está atuando naquela pessoa. Falamos dos dons de revelação, agora vamos pular para os dons de poder. Ou seja, dons de poder é fazer algo sobrenatural. E vamos começar com fé especial. Diferente da fé para a salvação, este dom é uma descarga repentina de confiança absoluta em Deus para fazer algo específico e imediato. É a fé que remove montanhas. Em outras palavras, essa fé, ela te dá tanta ousadia, tanta autoridade para você expulsar demônios, para você levantar paralíticos, para você ressuscitar mortos. Se você sentar do lado do meu querido vô, pastor Benedito Lombas, se você sentar do lado dele, ele vai te contar relatos de que ele viu chuva caindo em todo ao redor, mas que na sua casa que estava descoberto o telhado não caiu uma gota, porque um dia ele olhou para o céu e teve fé para profetizar que não iria cair chuva ali, não caiu. O mesmo, ele vai dizer também que ele viu um morto ressuscitar, ele viu cegos enxergar, ele viu paralíticos andar, ele viu câncer sair, e tudo isso é fé sobrenatural. E isso, irmãos, existe. Eu creio nos dons espirituais, e a fé sobrenatural é uma fé que você não tem nenhuma dúvida de que é Deus falando para você fazer tal ação. E o Espírito Santo, ele vai fazer através da sua vida. Continuando, dons de cura. Dons de cura. Note que está escrito no plural, dons. Refere-se à capacidade sobrenatural de curar doenças sem meios naturais. Doenças, enfermidades espirituais, vamos dizer. Doenças como doenças raras, doenças que a medicina não tem cura, doenças difíceis como, por exemplo, câncer, como vamos situar só o câncer. É uma doença terrível, mas o próprio Deus, ele capacita pessoas com dom de cura para curar aquelas pessoas, entendeu? Os sensacionistas, eles não gostam dos pentecostais
porque eles acreditam que os pentecostais são como se fossem curandeiros, que eles chegavam na pessoa e curavam a pessoa. Mas a nossa maior missão para eles é explicar de que não é nós quem fazemos, mas é o próprio Espírito Santo. Ele usa a nossa vida, mas nós não fazemos por livre e espontânea vontade. Somos carnais e somos falhos. E nós devemos explicar para eles de que quem faz tudo é o próprio Deus. E nós somos ferramentas, nós somos agentes indiretos e Deus é o agente direto de toda a ação. E também temos operação de milagres ou operação de maravilhas. Diferente de cura, o milagre é uma intervenção que surpreende, que suspende as leis naturais, envolve a alteração da matéria ou circunstâncias impossíveis. Você se lembra quando Josué fez uma oração e a Bíblia vai dizer que o sol parou? O sol retrocedeu também com o próprio rei Ezequias. A gente vai observar que o mar de Moisés, com Moisés, ele se abriu no meio. A gente vai observar que quando Eliseu esticou a mão sobre o lago, o machado que ele tinha emprestado voltou à sua mão. Nós vamos observar diversas coisas. Eliseu já morto, jogaram um cadáver por cima do seu corpo e o cadáver ele ressuscitou. Tudo isso são maravilhas sobrenaturais, milagres sobrenaturais de que o nosso Deus faz. Só que em meio aos dias de hoje, Deus usa os seus servos para fazer tais situações. Ou seja, ele pode muito bem usar pessoas para que as ordens naturais das leis da física, da química, da biologia, da ciência, da filosofia, sociologia, ele pode usar todos esses meios sobrenaturais para trazerem luz à vontade dele, para trazer salvação, para trazer curas, para trazer exaltação ao seu nome. Tudo isso o nosso Deus ele pode fazer. E isso chamamos de operação de milagres, diferentemente da cura, diferentemente da fé sobrenatural. Operação de milagres e maravilhas é algo que se move fora da lei natural, se expandindo para a lei sobrenatural. Continuando, o último tópico dessa parte é dons de elocução ou inspiração, dizer algo sobrenatural. E nós temos aqui a profecia. A profecia é uma mensagem inspirada por Deus em uma língua compreensível para edificação, exortação e consolo. E isso relata em 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 3, que vai dizer o seguinte: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Ou seja, os que falam em línguas, os que profetizam falam aos homens. Eles profetizam falando para os homens, edificando, exortando e consolando. Em outras palavras, a profecia é um algo de Deus que inspira a língua e a boca do profeta para transmitir verdades acerca do reino de Deus. E ele diz isso para homens, homens, homens e homens. Em outras palavras, Deus usa um homem para falar em profecia para outro homem. Em igreja pentecostal, em culto pentecostal, a gente vê isso diversas vezes, que Deus ele toma a boca da pessoa e a pessoa começa a falar em mistérios e começa a trazer profecias para a pessoa ou acerca das coisas que Deus vai fazer futuramente, acerca do fim dos tempos, acerca das tribulações, acerca de salvação, acerca de juízo, de exortação. Tudo isso Deus usa os seus profetas. Ele inspira a língua dos profetas e os profetas eles falam, mas não estão falando de si mesmo. É o próprio Deus usando a boca deles para falar. Isso é a profecia. Você pode perceber que no Antigo Testamento os profetas diziam: assim diz o Senhor, colocando-se em primeira pessoa. Quando o profeta falava assim diz o Senhor, significa que Deus estava naquele momento usando a boca do profeta. Então não era mais o profeta profetizando, mas era Deus falando as suas profecias através da boca dos seus profetas. Nós vemos isso em todos os profetas. Nós vemos Eliseu, nós vemos Elias, Abacuque, Joel, Zacarias, Sofonias, nós vemos Joel, Amós, nós vemos Malaquias, nós vemos todos os profetas. Eles diziam assim, ó, assim diz o Senhor.
Assim diz o Senhor. Então, era o próprio Deus falando através da boca dos seus profetas. Variedade de línguas. A fala em um idioma que o orador nunca aprendeu. No contexto bíblico, serve como sinal e precisão de interpretação. Em outras palavras, o dom de línguas ninguém consegue entender, né? Quando você vê alguém falando em línguas de uma forma sobrenatural, ninguém consegue entender. Mas o próprio Paulo diz, ele diz assim, ó, quem fala em línguas, ora para que interprete. Em outras frases, Paulo diz também o seguinte, é, aquele que fala em línguas, ele edifica a si mesmo. Mas aquele que interpreta, ele edifica a igreja, ele edifica aos outros. Então, em outras palavras, o dom de línguas é algo que vai te edificar. Embora você não saiba o que está falando. Mas é Deus usando a sua boca para trazer mistérios acerca da grandeza de Deus. Nunca para exaltar homens, mas para exaltar o nome de Deus. Então, quando existe pessoas falando em línguas, é necessário você pedir para Deus o seguinte: Senhor, interprete-as. Senhor, me dá a interpretação dessa língua. Senhor, me mostra o que é necessário. E nós vamos ver sobre interpretação de línguas agora. Mas o que você precisa entender, variedade de línguas é idiomas que você não conhece, mas que revelam grandezas da parte de Deus. E você nunca aprendeu essas línguas, mas o próprio Deus, ele usa a sua boca para falar as grandezas dele como línguas repartidas como que de fogo, na qual você não entende. O próximo não entende. Mas com um intérprete, você percebe que existe grandeza nas palavras de Deus. E por fim, essa parte, né, para nós pulamos para o próximo tópico, é interpretação de línguas, ou seja, a capacidade de tornar compreensível à igreja o que foi dito em línguas estranhas. Em outras palavras, aquele que fala em línguas ora para que interprete. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12 diz o seguinte: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, pelo que o que fala em línguas deve orar para que possa interpretar. Glória a Deus. Você fala em línguas? Deus te deu o dom de línguas? Deus te usa em mistérios para falar em línguas? Você pode ter a plena convicção e certeza de que Deus, ele quer que você busque por interpretação. Se você não busca por interpretação, comece a buscar. Porque é muito interessante quando uma pessoa fala em línguas, mas que também Deus a interprete para a pessoa. Isso só parte do próprio Espírito. Você nunca vai conseguir entender o que a pessoa está falando se não for pelo próprio Espírito. Até então, é o Espírito falando através da boca da pessoa. Então, se existe quem fale em línguas, ore para que possa interpretar. Dica de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 12 e 13. Ok? Vocês entenderam esse trecho? Vocês estão muito inteligentes, hein? Não tem dúvidas, não tem perguntas, nem nada. Tô gostando, hein? Glória a Deus por isso. Isso mostra que a nossa parte está sendo feita para a glória de Deus. Isso me alegra muito, irmãos. Mas se vocês tiverem realmente uma dúvida, pode perguntar, que isso também vai me ajudar a estudar. E último tópico, o Espírito Santo para as seitas e para as heresias. O que é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O que faz o Espírito Santo na visão das seitas? Nós vamos entender isso. Há diversas seitas que fazem interpretações equivocadas acerca da pessoa do Espírito Santo. No entanto, selecionei apenas duas, ou seja, escolhi duas apenas para vocês entenderem o que se trata o Espírito Santo. O primeiro deles é os Testemunhas de Jeová. Para os Testemunhas de Jeová, o Espírito Santo não é apenas uma pessoa, e ele não é Deus. Olha a definição de Espírito Santo para os Testemunhas de Jeová. Para os Testemunhas de Jeová, eles o definem como força ativa de Deus. Para os Testemunhas de Jeová, o Espírito Santo é uma força ativa. Seria como uma eletricidade ou uma energia
que Deus envia para realizar a sua vontade. Então, de primeiro, o que vocês precisam entender? Que o Espírito Santo para os testemunhas de Jeová é nada mais e nada menos do que uma energia, como se fosse a energia estática, a energia elétrica, a energia da Energisa que nós conhecemos. Isso é o Espírito Santo para as testemunhas de Jeová, uma força ativa. A tradução do Novo Mundo, ou seja, a tradução das testemunhas de Jeová. Irmãos, quando você for comprar uma Bíblia e tiver escrito TNM ou tradução do Novo Mundo, essa tradução do Novo Mundo pertence à Torre de Vigia, que a Torre de Vigia escreveu, ou seja, ela pertence às testemunhas de Jeová. Então, cuidado quando você for comprar uma Bíblia e tiver escrito TNM. Por que estou dizendo isso? Olha o que Gênesis 1, 2 diz sobre a questão do Espírito Santo. Nós lemos na nossa Bíblia assim, ó, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso é Gênesis 1, 2, que vai dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra era vazia e sem forma. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Os testemunhos de Jeová, eles vão falar o seguinte, e a força ativa de Deus pairava sobre a face das águas. A força ativa de Deus. Ou seja, não é uma pessoa, mas é uma força. Então, para isso, nós precisamos ter argumentação para refutar essa ideia horrorosa dos testemunhos de Jeová. Porque o Deus, a terceira pessoa da Trindade que nós servimos e conhecemos, é uma pessoa. E ele é Deus. Uma refutação para nós podemos debater contra os testemunhos de Jeová. Eles utilizam passagens onde pessoas são cheias do Espírito Santo, argumentando que não pode se preencher alguém com uma pessoa, apenas com uma força. Isso é o argumento deles, tá, irmãos? Mas olha o que a Bíblia diz. Refutação ortodoxa, na verdade, né? Refutação ortodoxa é a refutação usada pelos pais da igreja, pelos apóstolos, pelos reformadores, pelos pentecostais, pelos batistas, pelos tradicionais, até mesmo por judeus cristãos, judeus que se converteram ao cristianismo. Usa como base Efésios 4:30 e outros versículos. Efésios 4:30 vai dizer o seguinte: não entristeçais o Espírito de Deus, porque por ele vocês foram selados para o dia da salvação. Ali está dizendo, não entristeçais o Espírito de Deus. Ou seja, entristeçais. Não tem como você entristecer uma força ativa, um poder, uma soberania. Não tem como você entristecer algo que não respira, em outras palavras. Não tem como você... Como que eu posso explicar melhor para vocês? Não tem como entristecer uma pessoa que não tem algo que não tem emoções, intelectos ou pensamento. Então aqui está dizendo, não entristeça o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E o Espírito Santo, ele é Deus. Porque se eu não me engano, em Hebreus capítulo 13 vai dizer, o Espírito eterno. E nós vemos muito bem que lá em Isaías capítulo de número 6, nas primeiras aulas, nós conseguimos identificar a divindade do Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo, ele tem um nome impronunciável, como nós falamos nas primeiras aulas, não sei se você vai lembrar, mas ali ele é escrito como Iavé. E Paulo, ele diz, bem disse o Espírito Santo pela boca do profeta Isaías. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa e o Espírito Santo, ele é Deus. Por fim, a última, para nós encerrarmos essa aula, é o unicismo, ou seja, só Jesus, o pentecostalismo unicista. Esse grupo, ele é um movimento que também tem como os membros a Voz da Verdade. Já ouviu falar do grupo Voz da Verdade? Que canta Escudo? Eles são unicistas. E o que eles dizem acerca do unicismo? Para eles, Deus é uma única pessoa que se manifesta em três modos, ou seja, em três títulos, em três características diferentes. Para eles, o Espírito Santo é simplesmente o próprio Jesus em uma forma espiritual agindo hoje. Em outras palavras, quem morreu na cruz foi o próprio Deus. Quem desceu e subiu ao céu, subiu e desceu, foi o próprio Deus.
E quando fosse a vez do Espírito Santo, ele saía do céu, trocava sua vestimenta e agia como o Espírito Santo. Quando era Deus, trocava sua vestimenta e agia como Deus. Como era Jesus, trocava sua vestimenta e agia como Jesus. Isso é um unicismo. É uma troca de roupa, é uma troca de facetas. Para eles, é ações e personalidades diferentes agindo. A lógica. Eles acreditam que o Pai é a divindade. O Filho é a humanidade de Jesus. E o Espírito Santo é Jesus agindo espiritualmente após a ascensão. Então, para eles, o Pai é a divindade, para eles, o Filho é a humanidade de Jesus, e o Espírito Santo é como se fosse Jesus agindo nos dias de hoje. Nós não vemos ele, mas ele trabalha no meio da igreja e tudo mais. Para eles, esse que trabalha no meio da igreja hoje, que dá dons e que faz todas essas maravilhas, não é o Espírito Santo. Para eles, é o próprio Jesus em espiritualmente, como que eu posso dizer? Ele subiu ao céu e ele está atuando nos dias de hoje, nós, no lugar do Espírito Santo. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A refutação ortodoxa, ensinada pelos pais da igreja, pelos apóstolos e por outros grandes homens da fé. A refutação é: isso é conhecido historicamente como um erro do unicismo. A Bíblia mostra interações distintas entre as pessoas da Trindade, como, por exemplo, a fórmula que a gente pode perceber no batismo de Jesus Cristo é: o filho vai ser batizado por João Batista, ele está dentro da água. De repente, o Espírito desce como forma de pomba em cima de Jesus. E de repente, a primeira pessoa da Trindade, ela diz grandemente do céu: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, escutem ele. Então, a gente pode perceber que nesse batismo existe, meus irmãos, dentro desse batismo de Jesus Cristo, existe ali a menção do Pai, a menção do Filho e a menção do Espírito Santo. Então você pode perceber a menção do Pai, a menção do Filho e a menção do Espírito Santo ser manifestado no batismo de Jesus. Então, não existe essa ideia de que Cristo de que a Trindade não existe. Não existe essa ideia do unicismo. O unicismo é um erro interpretativo, é uma seita, uma heresia que foi sido situada desde os primeiros séculos, século II, século III, até século I. Século I, século II, século III, até nos dias de hoje, só que está com uma roupa diferente. Mas o unicismo é heresia. E as pessoas têm ensinado isso enganando muitos, dizendo que quem morreu na cruz foi Deus e não Jesus, que não existe três pessoas, mas é uma pessoa com três personalidades. Então eles vão ensinar essas coisas. E isso para nós está refutado biblicamente, ok? Vocês entenderam essa aula de hoje? Vocês têm alguma dúvida acerca do que foi ensinado aqui? Vocês têm alguma dúvida, um comentário? Deixa eu só tirar uma foto aqui do nome de vocês, para as pessoas verem que vocês estão participando da aula, para também chamar mais pessoas. Maravilha, irmãos. Então, eu vou cancelar aqui a gravação